E hoje, Janos, eu gostaria de dar sequência ao assunto da aula passada, que eram os inversores de frequência, né? Então, na aula passada a gente apresentou a justificativa do inversor, né? Por que ele nos ajuda, em qual contexto da mecatrônica ele nos ajuda, né? E nós vimos que ele nos ajuda alimentando a máquina elétrica com sinais de tensão cossenoidal cujos parâmetros são variáveis. Que parâmetros são esses, né? A amplitude, a frequência, que é o inverso do período, e o defasamento angular. Tá? Então ele varia esses parâmetros da tensão de alimentação do motor dinamicamente para que a gente consiga operar a máquina em qualquer ponto da curva torque por velocidade dentro dos limites de síntese de torque do motor. Se a gente não tivesse a capacidade de variar a tensão de alimentação do motor à vontade, né? Se a gente estivesse alimentando o motor com a tensão da rede, que tem parâmetros fixos, amplitude constante, defasamento angular constante e período, consequentemente frequência constantes, a máquina só operaria nos pontos dessa curva aqui, ó. Tá? Então a gente não teria como atender a alguns clientes que demandam, né, por exemplo, numa dada velocidade, uma operação em ampla faixa de torque, ou em um dado nível de torque, a operação em ampla faixa de velocidades. Tá? Então essa é a justificativa do inversor de frequência. Bom, com essa justificativa nós passamos a analisar o circuito do inversor de frequência. A gente apresentou esse circuito na aula passada. Tem mais de um possível circuito que implementa a função de inversor de frequência. Tá? E em essência, né, o inversor ele vai ter que sintetizar tensão alternada a partir de tensão contínua. Então uma possível abordagem é essa que a gente mostrou aqui na aula passada, que é inclusive a topologia mais vendida no mundo, que é o inversor VSI 2 níveis, é um inversor por fonte de tensão de 2 níveis. 2 níveis porque ele só consegue aplicar na sua saída ou o positivo do barramento CC ou a tensão negativa do barramento CC. Tá? De acordo com o comando que a gente aplica a cada uma das chaves que compõem o braço. Então, se a gente, por exemplo, comandar essa SC igual a 1, nós vamos pegar o positivo do barramento CC, né, e colocar aqui na saída. Se a gente comandar o SC barra, que é a chave de baixo, igual a 1, a gente vai pegar o negativo do barramento CC e colocar esse nível, esse potencial elétrico na saída do braço da fase C. Então só 2 possíveis níveis, tá? E aí então a gente caracterizou, Janos, qual que seria a tensão, né, de saída do conversor de acordo com um padrão de comando das chaves, ou um padrão de chaveamento. Esse padrão de chaveamento é chamado na literatura de modulação. Tá? A modulação ela te informa qual que é a estratégia escolhida para comandar as chaves de um braço. E a gente apresentou uma primeira estratégia, que era a modulação 6 steps. Esse é o nome dado a ela na literatura, e ela se justifica e ela se implementa da seguinte maneira. A gente recebe o comando de tensão do controlador, por exemplo, o comando de tensão para fasear do controlador, que vai ser um sinal cossenoidal, né, igual esse que está mostrado aqui no desenho. E nós então
comandamos as chaves da fase A, por exemplo, para que durante meio ciclo do sinal desejado pelo controlador, a gente comande a chave de cima. E no semiciclo negativo, a gente comande a chave de baixo. Tá? Então, comandando a chave de cima, a tensão de saída vai ser a metade da tensão do barramento CC. Vamos ver se a gente tem um desenho menos carregado aqui. Tá? Então, comandando a chave de cima, a tensão de saída vai ser a metade da tensão do barramento CC, que é essa tensão entre o ponto A e o ponto O. Se você liga essa chave, você vai pegar esse potencial elétrico aqui e colocar na saída. Esse potencial elétrico aqui, ele está sobre 2 volts acima do potencial de referência que nós estamos medindo a tensão. Então, o VAO vai ser sobre 2. Aqui, ó, da mesma forma, se você comanda a chave de baixo, você vai ter esse potencial aqui aplicado na saída. E esse potencial elétrico está sobre 2 volts abaixo do potencial do ponto O. Então, esse ponto também vai estar sobre 2 volts abaixo do ponto O. Então, a tensão VAO vai ser menos E sobre 2, que é esse nível aqui. Tá? Então, essa é uma possível forma de comandar as chaves do inversor para que a gente consiga, pelo menos, embutir no conteúdo harmônico dessa onda quadrada, ou embutir na componente fundamental, né, ou na cossenoide que tem a mesma frequência dessa onda quadrada, um sinal que seja igual ao sinal comandado pelo controlador. Né? Só que aí a gente viu que essa estratégia ela tem sucesso, a gente efetivamente consegue fazer com que a tensão pedida pelo controlador efetivamente apareça na bobina da máquina. Tá? Então, mesmo embora você tenha colocado essa componente fundamental aqui no sinal VAO, o sinal VAO está em um circuito que envolve a bobina da máquina. E a gente viu que nesse circuito, a componente fundamental do VAO, que é essa vermelhinha aqui, que é o valor de tensão que o controlador quer que apareça na bobina, essa componente fundamental vai aparecer mesmo na bobina da máquina, no VAS. Tá? Então a estratégia é boa, tem sucesso, você consegue alimentar a máquina com a tensão que o controlador precisa. Só que existe um pênalti, que é a presença dos outros harmônicos. Né? Então a onda quadrada igual a essa azul aqui, né, resultante da modulação que a gente implementou, ela tem uma componente fundamental que sim, a gente consegue fazer com que seja igual à tensão ideal comandada pelo controlador, mas tem outras cossenoides ou outras componentes harmônicas, né? Tipo o terceiro harmônico, né, que faz 3 ciclos aqui, ó, em um ciclo da fundamental. Tem o quinto harmônico somado aqui, faz 5 ciclos. Em um da fundamental, tá? Então tem todos esses harmônicos. E aí nós mostramos que esses harmônicos de tensão vão levar a harmônicos de campos girantes na máquina. Então, ao invés de vocês ter só um ímã girante, né, polo norte e sul sintetizado só pela componente fundamental, você tem ímãs girantes devido aos outros harmônicos. Então tem um ímã girante de quinto harmônico, de sétimo e assim por diante. E, né, como a síntese de torque ocorre pela atração de ímãs, a presença, né, de harmônicos de fluxo vai promover pulsação de torque. E essa pulsação muitas vezes não é aceita por alguns clientes
das nossas soluções mecatrônicas. Então, o que a gente propôs? Né? Falei, olha, vamos então mudar, né? Vamos atuar aonde a gente tem liberdade. Onde que a gente tem liberdade para mexer no equipamento? A gente tem liberdade para mexer nos comandos de chaveamento, na modulação que a gente vai implementar. Tá? E a gente então propôs, né, atuar sobre essa modulação com uma diretriz. Qual que era a diretriz? Conseguir sintetizar tensões na saída de cada uma das fases do inversor com componentes harmônicas de mais alta frequência. Né? Então a gente gostaria, né, de sintetizar um sinal de tensão de saída, por exemplo aqui na fase A, que tivesse o mesmo primeiro harmônico, a mesma componente fundamental, que é exatamente a tensão que o controlador quer que apareça na bobina da máquina, né, se a gente tivesse uma fonte de tensão ideal, mas a gente gostaria de ter frequências maiores das componentes harmônicas. Tá? Porque a frequência das componentes harmônicas aparece dividindo aqui no denominador da amplitude do sinal de fluxo. Então, se eu coloco aqui uma frequência harmônica alta, eu tenho uma amplitude daquele fluxo baixinha. Né? E aí a gente então conseguiria reduzir os campos girantes oriundos aqui da interação entre harmônicos. Né? Se você conseguiria efetivamente colocar as amplitudes tão baixinhas que elas quase se anulam. Tá? Bom, com isso então a gente apresentou na teoria de processamento de sinais um sinal com dois níveis, né? A gente buscou da teoria de processamento de sinais algo que atendesse a essas condições de contorno que eu mencionei, né? Você precisa embutir no sinal a componente fundamental que o controlador está pedindo, igual a gente tinha conseguido no modulador Six Steps. A gente gostaria de ter componentes harmônicas de mais alta frequência e valem as restrições associadas à construção do inversor. Então continua sendo o mesmo equipamento eletrônico. Tá? Então ele só sintetiza dois níveis na saída. Né? Em cada um dos pontos de saída VA, VB e VC só se sintetizam dois níveis. Tá? Ou mais E sobre 2 ou menos E sobre 2. Tá? Então são as condições de contorno que nós temos e a gente então buscou da teoria de sinais e sistemas algum sinal que atenda a essas condições de contorno. E eu então apresentei na aula passada um sinal que tem essa característica, que é o sinal implementado por modulação por largura de pulso, PWM. E como que esse sinal é implementado? Né? O que a teoria de processamento de sinais nos ensina sobre a implementação desse sinal? Né? Esse é um sinal de dois níveis, igual está aqui. Você vai, por exemplo, né, sintetizá-lo com os níveis de tensão que o inversor consegue disponibilizar na saída. Ele tem um período fixo, então ele se repete com intervalos de tempo regulares. Tá? E o conteúdo harmônico dele vai contemplar uma componente fundamental qualquer,
que seja dada pelo valor médio do sinal em cada um dos períodos. Então, se o controlador nos pedisse para alimentar o motor, né, com essa tensão aqui, que é essa onda vermelha, um sinal senoidal, né, sem distorção harmônica, se houvesse uma solicitação, né, para uma alimentação com um sinal desse, a gente poderia embutir esse sinal na componente fundamental do sinal PWM. Bastaria que em cada período de operação do sinal PWM, cada intervalo de tempo que eu estou mostrando aqui, a gente escolhesse tempos de condução para a chave superior e para a chave inferior do braço do inversor, que levassem a um valor médio desses dois sinais no tempo igual ao nível do sinal fundamental que você quer implementar, tá? Então aqui, por exemplo, ó, a gente poderia amostrar, né, o sinal fundamental do inversor, por exemplo, aqui no início do período PWM. Aqui a gente está no início do segundo período, tá? E aí, digamos que esse sinal aqui tivesse um valor de 200 volts. Então, o que acontece? Nesse instante de tempo, o controlador gostaria que aparecessem 200 volts no motor, na fase A da bobina do motor. Então, o modulador calcularia um tempo para a condução da chave superior da fase A, essa aqui, ó, e um outro tempo para a condução da chave inferior da fase A, que é esse aqui, de tal forma que o valor médio desse intervalo do sinal com esse outro aqui desce 200 volts. Então, a teoria de processamento de sinais nos fala, né, que se a gente criar o sinal PWM com esse valor médio igual ao valor de um sinal fundamental, nós automaticamente vamos embutir na componente fundamental do sinal PWM o sinal desejado, né, ou o sinal dado pelos sucessivos valores médios que a gente implementou com a modulação PWM, tá? Então existe um critério, né, de síntese do sinal de tensão de saída que nos leva a embutir na componente fundamental dele um sinal qualquer desejado. Por exemplo, o sinal comandado pelo controlador de torque eletromagnético, né? Então a gente sim, né, com o sinal PWM conseguiríamos alimentar as bobinas da máquina com a tensão que o controlador precisa. E a primeira harmônica, né, a frequência da primeira harmônica existente nesse sinal depois da fundamental, ela ocorre na frequência PWM menos a frequência fundamental. Então, se a gente conseguisse fazer com que a frequência do sinal PWM fosse elevada, aqui tem um período, né, o tempo de um ciclo. Que é o inverso da frequência. Então, esse ômega que aparece aqui, ômega PWM, né,
é a frequência em radianos elétricos por segundo. Então é 2 vezes π vezes a frequência em hertz. Tá? Então, se a gente conseguisse uma solução eletrônica capaz, né, de chavear a alta frequência, de tal forma que essa frequência aqui, né, que o período seja bem curtinho, a gente conseguiria caracterizar um sinal PWM com tensões de frequência muito alta. E se a gente tem um sinal com tensões, né, de frequência muito alta, o que a gente sabe da primeira lei de Maxwell? O fluxo criado por ele é a integral da tensão, que foi essa operação que a gente fez aqui na aula passada, né? Então o fluxo seria a integral da tensão, e quando você integra um sinal senoidal, né, um V máximo cosseno de ômega t, você tem como resultado um outro sinal cossenoidal, mas a frequência do sinal de tensão aparece no denominador da amplitude do sinal de fluxo. Então, se você tem uma frequência alta aqui, você tem, né, consequentemente, um fluxo magnético de baixa amplitude. Então, a gente teria sucesso, né, em reduzir a amplitude do fluxo magnético associado aos harmônicos e, consequentemente, reduzir a pulsação de torque eletromagnética indesejada por muitos dos nossos clientes. Tá? Então essa é a justificativa, né, e a opção que nós temos da teoria de processamento de sinais ou sinais e sistemas. Né? A gente poderia resolver o problema de fluxos harmônicos, né, bagunçando o nosso sinal de torque, caso a gente fizesse um inversor de frequência operar com o comando das suas chaves implementado pela modulação PWM. Tá? Bom, e aí, Janos, só um comparativo aqui, né? Aqui a gente tinha até colocado, aqui em cima tem a modulação PWM, aqui embaixo é aquelas 6 steps, ó. Então essa aqui é chamada de PWM senoidal. Tá? E a gente então observa, né, que a implementação da PWM senoidal leva a um sinal de tensão de saída que é todo picotado, né, ele varia o tempo inteiro. E na modulação 6 steps você tem um sinal que varia, né, numa frequência muito mais baixa. Tá? Só para comparação aqui dos sinais de saída de cada uma das estratégias que a gente apresentou aqui na aula. Bom, até o presente momento, a gente caracterizou uma demanda física, né, do equipamento, que é reduzir a amplitude dos ímãs girantes criados pelas harmônicas, né, para melhorar a síntese do nosso sinal de torque eletromagnético no eixo. Vimos como conseguir, né, um sinal com as características que nós precisamos na teoria de sinais e sistemas. Mas ainda restam algumas perguntas, né, e uma delas é a seguinte: como conseguir, né, um circuito elétrico que implemente isso, tá? Então, até o momento a gente fez um trabalho analítico, ou seja, buscar algum sinal matemático que nos atenda. Até achamos, né? Já sabemos como ele se comporta, mas a gente precisa implementar isso em um equipamento. A gente precisaria de um circuito eletrônico
que fizesse com que esse sinal PWM azul efetivamente apareça aqui na máquina. Desculpa, efetivamente apareça na saída do inversor. Tá? Então eu queria trabalhar com você nesse tópico, em algum circuito eletrônico que conseguisse implementar o modulador PWM. Tá? O PWM senoidal. Tem vários moduladores, tem livro de modulação PWM desse tamanho, N artigos. Tá? Então aqui eu vou apresentar uma estratégia que é muito difundida, mas não é a única que existe. Né? E uma proposta, Jânio, de implementação é a seguinte, né? Eu vou apresentar essa proposta dando um zoom aqui em um período PWM desse. Tá? Então vou pegar esse aqui que a gente destacou bastante, que é o segundo. Daqui, né, começando aqui e terminando aqui, tá? Então vou mostrar um zoom desse sinal aqui do lado. E eu vou apresentar uma proposta de como criar, né, o sinal PWM na saída do inversor. Né? E essa proposta, a rigor, ela recebe como entrada esse sinal vermelho aqui, que é o comando de tensão que o controlador aplica para o sistema, para o inversor. Né? Ele fala com o inversor assim, olha, eu gostaria, se eu tivesse uma fonte de tensão perfeita, ideal, de aplicar na bobina da fase A da máquina esse sinal de tensão aqui. Então esse vai ser uma das entradas do nosso modulador PWM. E a saída vai ser o comando das chaves de cada uma das fases. O comando aqui para a fase C, ou para a fase B, ou para as chaves da fase A. Então essa vai ser a saída do modulador que nós vamos implementar agora. Bom, aqui, Janos, a gente está com um zoom, né, em um período PWM, é um tempo curtinho, tá? Tipicamente, você vai ver nos inversores de frequência comerciais frequências de PWM de 2,5 kHz, 5 kHz, 10 kHz, tá? É o típico. Então os períodos PWM são bem curtinhos, tá? Então o período ao inverso da frequência, aqui você teria um período de 400 microsegundos, ou aqui 200 microsegundos, ou aqui 100 microsegundos, tá? Então um período desse que a gente deu zoom aqui, ó, ele contempla um intervalo de tempo curtinho, tá bom? E o sinal de tensão vermelho, né, que é o sinal de tensão desejado na bobina da máquina, ele tem frequências bem mais baixas, né? Já são as frequências típicas de operação do motor, tá? Aí a gente está falando aqui da frequência da onda, essa onda desejada, né, que é a vermelhinha, ela é chamada de onda modulante, tá? Então no contexto da modulação PWM isso aqui é chamado de sinal modulante. Então a frequência do sinal modulante vai ser a frequência típica de operação do motor, 60 Hz, 30 Hz, 10 Hz, né? São frequências bem mais baixas
do que a frequência da modulação PWM. Então nós estamos falando de períodos aqui, ó, de 16 milissegundos, 33 milissegundos, 100 milissegundos. Tá? São períodos muito maiores do que os períodos da modulação PWM. Então, durante um período PWM, que dura 400 milissegundos, 100 milissegundos, o sinal vermelho se altera muito pouco. Tá? Então, uma estratégia utilizada sob essa justificativa é amostrar a onda modulante, que é o sinal comandado pelo controlador, e fazer essa amostra no início do período PWM, né? E implementar o modulador, né? Escolher aqui que momento que cada uma das chaves vai ser comandada, mantendo esse valor aqui da modulação PWM durante todo o período da modulação. Tá? Então essa estratégia é chamada PWM senoidal com amostragem regular. Vou até completar aqui. Ok? Uma estratégia de modulação em PWM senoidal com amostragem regular, porque a gente amostra no início de cada período PWM. Então eu vou pegar esse sinal aqui, comandado pelo controlador, vou amostrar ele aqui nesse período de PWM, e aqui no nosso zoom eu vou colocar esse sinal, são esses 200 volts, por exemplo, que a gente colocou em uma das nossas análises. Então você tem aqui a amostragem do sinal modulante no início do nosso período PWM, aqui nesse instante de tempo. Tá? O sinal está aqui. Bom, e aí nós vamos, né, colocar aqui a tensão de referência que o controlador pediu para fasear, né, amostrada naquele início da modulação PWM. E para implementar uma solução eletrônica que comande as chaves corretamente para que a gente tenha o sinal PWM na saída do inversor, nós vamos comparar o comando de tensão do controlador com uma onda triangular chamada de portadora. Ela se encerra aqui no final de um período PWM. E no contexto de modulação, ela é chamada de sinal portador ou onda portadora. Tá? Se você quiser fazer pesquisas em inglês, para artigos ou livros, chamada de carrier. Ok? Bom, e aí a proposta, né, é que a gente crie a modulação PWM comparando a portadora, que é a onda azul, com a modulante, que é a onda vermelha. E o resultado dessa comparação seria o seguinte: toda vez que a onda portadora for maior do que a modulante, por exemplo, aqui, ó, desde o instante inicial do período até esse instante de tempo aqui, a portadora é maior do que a modulante, né? Então, toda vez que a portadora for maior que a modulante, a gente vai comandar a chave de baixo do braço, tá? Deixa eu só criar espaço aqui.
para poder fazer o desenho. Então, aqui nesse cenário, a gente vai fazer SA igual a 0. Tá? Vamos colocar aqui vai ser o comando das chaves. Ok? E toda vez que a modulante, ou em todo instante de tempo que a modulante for maior do que a portadora, no caso aqui desse instante até esse, a gente vai comandar SA igual a 1. Então, nesse intervalo de tempo aqui, a gente vai ter o comando da chave da fase A igual a 1. Aqui seria até bom ter um inversorzinho desenhado aqui, a gente poder acompanhar. Vou colocar aqui, ó. Só a ponte inversora de saída, só para você acompanhar o raciocínio. Aqui, só para a gente andar mais rápido, eu vou colocar a associação do IGBT com o diodo como sendo uma chave, tá? Representação de uma chave. Tá? Então aqui está a ponte inversora, aqui o ponto médio do barramento CC, aqui o ponto A, né, na saída da ponte, o ponto B para alimentar a fase B do motor e o ponto C para alimentar a fase C. Né? Aqui está o comando SA e o comando de baixo, que é o SA barra. Tá? Bom, então que são os comandos aos quais eu me refiro aqui no desenho. E aí, Janos, de novo, né, no final da modulação PWM, a portadora está maior do que a modulante, vamos usar o mesmo critério do início. Com portadora maior do que a modulante, a gente comanda o SA igual a 0, né, ou seja, o SA barra igual a 1. Tá? Então, essas seria uma proposta para criar aqui, ó, um sinal de comando né, dentro aqui do nosso período PWM, né, e que ia levar, né, a um sinal de 2 níveis na saída do inversorzinho. Então a gente teria aqui o seguinte, ó, apenas no intervalo, o espaço ficou curtinho de novo, mas eu acho que dá para fazer o desenho. Então aqui, ó, com o SA igual a 0, significa que o SA barra está ligado. E aí de novo, né, com o SA barra ligado, nós vamos pegar o negativo do barramento CC e colocar aqui. Então o VAO, a tensão entre o ponto A e o ponto O, vai ser menos E sobre 2. Depois, né, quando o SA for 1, né, a chave de cima aqui está ligada, nós vamos aplicar o potencial aqui dessa segunda metade do barramento
né, que está E sobre 2 volts acima do ponto O, na saída aqui do ponto A. Então a tensão do ponto A para o ponto O vai ser o quê? Mais E sobre 2 volts. Então com essa implementação a gente teria um sinal na saída do inversor com essa forma de onda. E sobre 2 menos E sobre 2. Tá? Bom, aqui, ô Janos, a gente fez uma proposta, né, para criar um sinal que sim vai se comportar com uma modulação no tempo, né? Se observa que se a gente aumentar, né, o valor do sinal vermelho aqui, né, a gente aumenta o tempo em que o sinal de saída fica no nível E sobre 2, né, ele ia crescer aqui e aqui. Ao mesmo tempo, né, se o sinal reduz, aqui a gente coloca esse ponto de cruzamento dos dois sinais em níveis mais baixos, a gente reduz o tempo aqui de duração do nível E sobre 2 na saída. Então a gente está modulando a largura do pulso mediante o comando da nossa onda modulante. Até por isso o nome dela, modulante, aqui modula a largura do pulso. Bom, é uma proposta que tem uma implementação eletrônica muito conveniente, né, para implementar isso aqui, comparar dois sinais e produzir um comando dessa comparação. É algo que a gente implementa com o amplificador operacional. Qualquer um, né? Você vai pegar aqui o amplificador operacional sem realimentação negativa e colocar aqui o sinal modulante e aqui embaixo a portadora. Geralmente a portadora é chamada na literatura de carrier, sinal C de T, tá? E aí o amplificador operacional trabalha assim, né? Se o sinal da entrada positiva é maior do que a da negativa, ele coloca um nível lógico, por exemplo, VCC, tá? E ao contrário, se a portadora, né, o sinal que está aqui no terminal negativo dele for maior do que o sinal terminal positivo, ele coloca o VSS. Então a gente seria capaz, né, de sintetizar aqui na saída um sinal de 2 níveis, né, de acordo com esse critério que a gente apresentou aqui na proposta. Ainda é uma proposta de como criar a modulação PWM. A gente conseguiria, né, atender essa proposta com esse circuito eletrônico apresentado aqui em cima, tá? Agora, será que a gente atende ao que se preconiza na teoria de processamento de sinais com essa implementação nossa? Quer dizer, para que essa implementação, que essa proposta funcione, né, nós temos que ter ao final o valor médio da tensão de saída igual ao nível da onda modulante, tá? Então eu gostaria de fazer com você um cálculo desse valor médio para a gente conferir se nessa estratégia, né, a gente conseguiu fazer com que o valor médio da tensão de saída em um período PWM ficasse igual ao valor desejado, ou o valor da onda modulante que a gente já mostrou, tá?
Bom, para isso então, já que a gente está mexendo com um valor médio no tempo, eu vou marcar alguns instantes de tempo. Então vou marcar aqui esse instante de tempo onde acontece a comutação, chamei ele de T1, tá? Pela simetria do sinal, esse intervalo aqui, final da operação do modulador, também vai ter uma largura T1, tá? Aqui, igual a gente marcou, você tem um período de PWM, né? Aqui no vale da onda portadora, né, já que é uma onda simétrica, a gente vai ter a metade do período de PWM. Ok? E aí eu posso dizer, né, que o valor médio aqui desse sinal, nesse período PWM, ou seja, de 0 até aquele instante de tempo, criar um pouquinho mais de espaço. Se VAO médio vai ser igual, vamos tirar a média dele, menos E sobre 2 volts, durando T1 segundos, mais E sobre 2 volts, que é o segundo nível. Qual que é a duração dele? Um período de PWM menos 1T1 menos 2T1. Então vai ser o período de PWM menos 2T1 mais a contribuição do último intervalo aqui, ó. O sinal vale menos E sobre 2 volts e dura T1 segundos. Então, menos E sobre 2 vezes T1 segundos. Então, essa aqui seria uma integral do sinal. Como a gente quer o valor médio dele, nós vamos pegar, né, esse valor em volts vezes segundos e dividir pelo tempo que ele ocorre, que é um período de PWM. Tá? Então, esse seria o valor médio do nosso sinal de saída do inversor. A gente, né, para saber se esse valor médio vai ser igual ao nível da onda modulante, aqui, a gente vai ter que, de alguma maneira, relacionar, né, esse período T1, que é esse tempo T1, né, que é o tempo impactado pela onda modulante, com o próprio valor dela, o nível dela em volts. Tá? E aí, Janus, para isso, cara, a proposta é que a gente faça aqui semelhança de triângulos. Aqui, ó, vou marcar um triângulo aqui embaixo. Vou transferir aqui o eixo SA para baixo, tá? Então a gente vai fazer uma semelhança de triângulos aqui, ó, com os seguintes triângulos, né? Um deles envolvendo a tensão e o tempo T1, que é esse triângulo aqui, e o outro envolvendo esse triângulo azul todo aqui, ó. Esse todo aqui, tá? Peço perdão por uma coisa, eu não tinha escrito antes, a onda portadora, tá? Ela é limitada a um valor máximo igual a E sobre 2 volts, que é essa tensão aqui da metade do barramento CC, e um valor mínimo de menos E sobre 2 volts.
Tá? Então, é a proposta aqui dos níveis da onda portadora. Menos E sobre 2 volts é o segundo nível de tensão que pode aparecer na saída do inversor. Ok? Então, por semelhança de triângulos, nós podemos falar o seguinte, que esse lado está para esse, assim como esse lado grandão aqui, vou fazer ele com a régua, esse lado grandão está para esse aqui. Tá? Então, descrevendo essa semelhança, né, até marcando aqui esse segundo lado do triângulo é o próprio tempo T1, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, E sobre 2 está para T1, né, o primeiro triângulo pequenininho, assim como E sobre 2 menos E sobre 2, E volts, está para esse lado aqui. Esse lado vale a metade do período de PWM. Tá? Então vamos dessa expressão extrair o valor de T1 para depois colocar aqui no valor da tensão média. Então T1 vai ser igual a E sobre 2 vezes metade do período de PWM dividido por E. Ok? Aí simplificando aqui, ó, E com E, o resultado vai dar... Opa, desculpa, peraí, Jonas, tem uma errata a fazer aqui. Olha só, no primeiro triângulo, eu olhei aqui o triângulo pequenininho, eu olhei aqui esse nível E sobre 2, mas esse nível é medido com relação ao zero, né? Na verdade, o lado do triângulo que a gente está medindo aqui, ele vale E sobre 2 menos o comando da modulante, né? Que é esse nível vermelho aqui, ó. Tá bom? Deixa eu fazer essa errata que ela é totalmente relevante para a nossa análise. Seria isso aqui então. Aí corrigindo aqui embaixo. Né, esse tempo T1 que a gente marcou aqui no gráfico, né, que tem impacto no valor médio do sinal de saída do inversor, ele é relacionado com a tensão desejada pelo controlador através dessa expressão aqui. Tá? Então essa vai ser a relação entre esses dois sinais, né? E a gente então vai substituir nesses três pontos aqui, ó, o valor de T1 que nós acabamos de encontrar. Ok? Então, promovendo essa substituição, nós vamos ver o seguinte.
Aqui, Janos, para ajudar no cálculo, tá, eu estava pensando em colocar E sobre 2 em evidência, mas a gente pode fazer diferente aqui, ó. Olha só, aqui nós temos menos E sobre 2 vezes T1. Aqui, ó, menos E vezes T1, né, que o 2 vai cortar com 2. Então, menos E sobre 2, T1, menos E vezes T1. Tá? Então, você tem meia vez um sinal, menos uma vez o sinal, né? Menos meia vez com menos uma vez. Então, é menos uma vez e meia. Menos meia vez de novo T1 aqui, ó. Desculpa, é T1. Então, a gente pode fazer uma simplificação que vai dar menos 2 vezes E vezes T1. Ok? E aí a última parcela que sobrou do sinal é essa aqui, ó, E sobre 2 vezes o período de PWM. Isso aqui vezes 1 sobre o período de PWM. Essa parcela aqui, ó, que eu repeti lá embaixo. Então, aqui, Janos, a gente vai, né, substituir essa expressão de T1 aqui no ponto que ela aparece na expressão da tensão média de saída do inversor. Então, aqui menos 2E sobre o período de PWM vezes T1. Aí o T1 está aqui, ó. E a multiplicação desses dois sinais aqui vai dar E sobre 2. Ok? Bom, processando as simplificações devidas, ó, esse E simplifica com E, esse período de PWM simplifica com esse aqui, ó. E aí o resultado é o seguinte. Inclusive também esse 2 simplifica com esse 2 aqui, ó. Então ficou menos E sobre 2 mais VAS de referência. Mais o E sobre 2 da última parcela. E aí, menos E sobre 2 com mais E sobre 2 vai apresentar como resultado o próprio VAS de referência. Tá? Então, conclusão, né? Essa estratégia que a gente propôs, né, para poder comandar as chaves com o critério apresentado, né? Portadora maior do que a modulante, comanda SA igual a 0. Modulante maior do que a portadora, comanda SA igual a 1. Então, o que a gente viu aqui? Que essa estratégia faz com que o valor médio da tensão de saída do inversor seja igual ao valor amostrado da onda modulante. Sensacional, era o que a gente queria, né? É a condição que a teoria de processamento de sinais nos impõe para que a componente fundamental da tensão de saída do inversor seja igual à onda modulante que o controlador está pedindo para aparecer na bobina do motor.
tá? Então a gente vai né, a gente pode implementar, né, o circuito de comando das chaves, né, com essa estratégia que a gente mostrou aqui. É um circuito eletrônico muito simples, muito barato e que atende bem, né? A outra parte dele seria um circuito que implementa uma onda triangular, né, uma portadora triangular, que é essa onda azul aqui. Isso também é tranquilo de fazer, né? Tem até no livro do Cedra de eletrônica tem um circuito também amplificador operacional, onde você pega, por exemplo, um oscilador 555 que cria uma onda quadrada e integra ela. E aí pela integral dessa onda quadrada você vai criando uma onda triangular. Tá? Muito tranquilo de implementar. Ok? Bom, então nós temos aqui, né, uma proposta para a implementação do nosso modulador PWM senoidal. Agora tem um ponto que a gente precisa analisar de muita relevância, que é o seguinte. Eu vou desenhar o circuito do inversor de novo para a gente fazer a análise perto aqui do sinal, que eu acho que vai ajudar. Tá? Agora eu preciso incorporar a rede também. Aqui na ponte inversora eu vou colocar essas chaves ideais só para simplificar o desenho. E aqui, Jonas, a gente tem a conexão, né, com a rede elétrica. Tá? Então tá aqui a rede de alimentação no circuito do inversor, né? A saída para as três fases da máquina elétrica, tá aqui fase A, fase B, fase C. Okay? E o que acontece aqui, Janos? Dentro
desta proposta, né, da modulação PWM, será que a gente conseguiria alimentar as bobinas da máquina com tensão nominal? Tá? Essa pergunta é legítima, né? Porque é o seguinte, se a gente não tiver tensão nominal nas bobinas da máquina, a gente não consegue torque eletromagnético nominal aqui no eixo, né? E a máquina é tipicamente especificada para acionar cargas, né, se não iguais, muito próximas ao seu torque eletromagnético nominal. Tá? Bom, só que, né, igual eu comentei, para que você tenha torque eletromagnético nominal disponível no eixo, você tem que ter tensão de alimentação nominal. Né? Tensão de alimentação nominal significa o quê? A gente tem que ser capaz de sintetizar aqui na bobina da máquina uma cossenoide de tensão cuja amplitude seja igual à amplitude da tensão nominal do motor. Certo? Bom, pelo que a gente mostrou da estratégia de modulação PWM, né, qual que seria a máxima tensão possível que a gente conseguiria sintetizar na saída do inversor? Essa máxima tensão possível seria caracterizada, né, quando a gente tivesse a modulante aqui, ó, né, se a modulante tivesse nesse nível, igual ao nível máximo da portadora, que é E sobre 2 volts, a gente teria, né, o SA igual a 1, né, o comando da chave superior do inversor igual a 1 intervalo inteiro, e a tensão de saída seria E sobre 2, o intervalo inteiro. Tá? Então, qual que é o valor médio da tensão de saída do inversor nesta condição, né, de máxima tensão de saída possível? E sobre 2 volts. Tá? Então, é a máxima tensão de saída que a gente conseguiria com essa estratégia de modulação PWM que nós apresentamos. Vamos desenhar aqui então. Então, o VAO, né, o valor máximo dele seria E sobre 2. Onde esse E sobre 2 é a metade da tensão aqui do barramento CC do inversor. Tá? Então, o modulador ele iria operar, né, variando aqui a largura do pulso, né, em cada intervalo de tempo para sintetizar os sucessivos níveis de tensão aqui na saída do inversor. Tá? E o máximo possível, a amplitude do sinal de saída seria E sobre 2 volts. Né? Será que esse nível E sobre 2 é compatível com a tensão nominal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Digamos que a gente tenha comprado uma máquina cuja tensão nominal seja de 440 volts. Né? Igual a gente aprendeu no primeiro módulo da disciplina, né, com dados de placa, a informação da tensão nominal é o valor eficaz da tensão de linha. Tá?
E aí então, quando a gente tem, né, um motor para 440 volts de tensão nominal, o inversor também é para 440 volts e eles são comprados, né, intencionalmente para se conectar a uma linha de alimentação de 440 volts. Tá? Então seria um valor de tensão de linha eficaz. Bom, com um retificador desse trifásico a diodos, né, a tensão que aparece, a tensão média que aparece retificada aqui e filtrada, ela vale 1,35 vezes a tensão de linha. Isso a gente aprende na teoria de eletrônica de potência, tá? Então isso aqui ia dar alguma coisa em torno, vamos calcular aqui, não abri a calculadora ainda, aqui, então 1,35 vezes 440 volts, 594 volts, tá? Então você teria aqui alguma coisa em torno de 594 volts de tensão do barramento CC, tá? Então a metade dessa tensão, que é o que aparece aqui, seria 297 volts e a outra metade aqui. Tá? E aí a amplitude da tensão que a gente ia conseguir aqui na saída do inversor seria 297 volts, a máxima amplitude. Claro, isso aqui é um inversor de frequência, valores mais baixos seriam possíveis, né? Mas se a gente quisesse sintetizar a máxima de todas, seria 297. Ok? Bom, com a especificação da placa da máquina, né, uma placa de 440 volts, qual que seria o valor da tensão que tem que aparecer aqui de fase, né, 440 volts é a tensão de linha RMS. Qual que deveria então ser a tensão de fase, né, fase neutro, aqui de fase para neutro, que correspondem a esses 440 volts eficazes, tá? Então a tensão fase neutro, né, que é o VAS, que é o que a gente está tentando sintetizar aqui na saída do inversor, né? A componente fundamental do VAS é igual à fundamental do VAO, ela seria o que? 440 volts eficazes vezes raiz de 2. Aqui a gente ia ter o valor de pico da tensão de linha, dividido por raiz de 3, para relacionar a tensão de linha com a tensão de fase. Então aqui seria a tensão de pico de fase, tá? Então a gente teria esta amplitude necessária da tensão de alimentação fase neutro para que a máquina tivesse tensão nominal e tivesse então condição de sintetizar torque nominal. E a gente vai ver aqui o seguinte, vamos pedir a calculadora de novo. Vamos calcular esse valor aqui, 440 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3.
440 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 3. 359 volts. Tá? Então, esse seria o valor da tensão de pico, né? Fase neutro, que é o que o inversor está sintetizando. Então, seria o valor necessário para a máquina ter tensão nominal. Só que o inversor só entrega 297 volts. A gente precisava pelo menos de 359. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Que com essa implementação que nós apresentamos, nós não conseguimos suprir o motor com tensão nominal. Tá? Ele precisaria de pelo menos 359 volts de tensão de pico, fase neutro, e a gente só consegue 297 volts. Tá? É o máximo que ele dá conta de sintetizar. Né? Então, como contornar esse problema? Né? E efetivamente conseguir, né, uma componente fundamental com 359 volts de amplitude. Então, aqui, Janos, a gente vai propor o seguinte, né? A gente vai até sintetizar, né, uma componente fundamental com 359 volts pelo nosso inversor. Tá? Ele só entrega na saída dele no máximo 297. É o máximo que ele dá conta aqui nesse exemplo. Então, para que a fundamental dele tenha 359 volts, nós vamos somar a fundamental com um terceiro harmônico. Tá? Por quê? O vale do terceiro harmônico coincide com o pico da fundamental. Então, se a gente somar os dois sinais, a gente vai conseguir achatar o valor resultante dos dois, de tal forma que a gente tem uma onda modulante que fique dentro dos 297 volts que o inversor consegue sintetizar. Então, nós vamos ter um sinal mais ou menos assim, ó. Tá? Então, essa vai ser a nossa onda modulante. E ela vai ser dada pela soma do primeiro harmônico com o terceiro harmônico. Né? E essa soma, né, vai garantir que a gente não tenha, ou que a gente não exija que o inversor sintetize nenhum valor instantâneo maior do que os 297 volts ou menos 297. E que, ainda assim, o primeiro harmônico, a componente fundamental da tensão de alimentação do motor, fique no nível nominal que ele precisa para poder nos entregar o torque eletromagnético nominal. Tá? Como a gente viu até nos estudos da modulação Six Steps da semana passada, o sinal de terceiro harmônico ele fica entre o ponto neutro do motor
e o ponto O no centro do inversor. Tá? Então, no caso a gente implementasse aqui na saída do inversor um sinal com a fundamental, igual a gente fez, né? Tem a fundamental e o terceiro harmônico. Então, caso a gente implementasse isso, tá? A fundamental fica aqui na bobina do motor e o terceiro harmônico entre o ponto O e o ponto neutro da máquina. Tá? Então funciona beleza, a gente vai conseguir alimentar a bobina da máquina com a tensão que nós gostaríamos, que é a fundamental com a amplitude nominal, caso a gente queira operar no ponto nominal. Tá? Essa condição é mandatória para o inversor operar, ok? Se a gente não conseguisse alimentar a máquina com tensão nominal, a solução do inversor deixaria de fazer sentido. Tem por que implementar mais, né? Porque a gente não ia conseguir torque nominal, não teríamos produção nominal também. Ok? Bom, e aí, conforme eu comentei até no ponto da aula, Janus, tem uma série de possíveis estratégias de modulação PWM. Essa aqui é muito usada, tá? Não só didática para entender o conceito, como embarcada em muitos equipamentos, mas não é a única. Ok? Ela tem uma implementação simples em termos eletrônicos e tem um inconveniente de ter que se calcular esse terceiro harmônico aqui em tempo real. Tá? Isso não é trivial de fazer. Tá? Tem saídas, tem contornos para isso, mas é um ponto fraco dessa estratégia. Tá? O ponto forte é que ela funciona bem e a implementação dela demanda um circuito eletrônico muito simples. Tá? Bom, esse então era o recado que eu queria apresentar para você hoje. Eu queria então abrir a palavra para você, para qualquer dúvida, consideração que você tenha, eu estou disponível. Beleza, Janus. Então tá bom. Ô Janus, quanto... Não. Na prova de quarta, isso, exatamente. Tá? Não tem tempo de aprender esse conteúdo para a prova de amanhã. Então amanhã nós vamos cobrir até o modulador Six Steps, né, conceitos básicos do inversor de frequência, e esse conteúdo de hoje, né, que foi o modulador PWM, ele entra na prova de quarta, para ter tempo de estudar e aprender ele. Beleza, né? Beleza. Então tá bom. Então beleza, Jonas, obrigado aí pela presença. Essa vai ser a última aula também do semestre. Eu queria te agradecer aí o trabalho durante o semestre. E a gente então vai ter interface amanhã nas provas, ou na prova, tá bom? Boa noite para você, até mais. Valeu, Léo, boa noite. Obrigado, até mais.